paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para meditar um pouquinho sobre a poderosa palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre uma mulher samaritana que depois de um encontro com o Mestre Jesus, teve sua vida totalmente mudada, totalmente transformada. Vou ler lá em João, capítulo 4, que o título é Jesus e a Samaritana. No versículo 5 que nos diz: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. A Bíblia Sagrada nos relata no livro de João, no mesmo capítulo, só que no versículo 4, que diz: E era-lhe necessário passar por Samaria. Os discípulos tinham ido a outro lugar, amando do Senhor, pois ele tinha um grande propósito em seu coração. Ele sabia que em Samaria tinha uma pessoa necessitada de uma palavra de Deus. Por isso, era necessária a presença dele naquela hora, lugar, com aquela pessoa. Jesus, então, seguindo pelo caminho, parou na fonte de Jacó, e isso era quase a hora sexta. E nessa hora, vem até o poço uma mulher de Samaria tirar água do poço. E Jesus diz: Dar-me de beber. Por que hora sexta? Os judeus contam as horas a partir das 6 da manhã, começando então daí a primeira hora do dia. A hora sexta, para nós aqui no Brasil, seria meio-dia. Naquela época, as mulheres tinham a tarefa de buscar água para suas casas e também para dar de beber aos animais. Mas o que é interessante nessa passagem bíblica é que o costume da época era que as mulheres fossem ao poço bem de manhã ou bem à tarde, pois naquela região predomina o calor e é clima de deserto. Então, por que essa mulher ia ao meio-dia buscar água? Ela sabia que esse horário, apesar de ser muito quente, ela não iria encontrar ninguém lá? Mas ela não contou com o fator surpresa de que Jesus a esperava. Talvez essa mulher tinha uma vida arruinada e era apontada por muitos. E quando ia buscar água no horário em que as outras mulheres iam, escutava comentários e julgamentos sobre a sua vida. E por isso, sempre ia no encontro do horário mais difícil, apenas para fugir do encontro com as pessoas. Muito me admira de ver que quando ela chega lá no poço de Jacó, encontra Jesus e ele educadamente pede água para beber. Jesus pediu água por quê? Pedir água naquela época era a maneira que os homens faziam para se aproximar de uma mulher. Quando o homem queria uma conversa mais particular, era assim que fazia, pedia água, e era realmente o que Jesus queria, pois ele queria o coração daquela mulher. Irmãos, talvez essa mulher samaritana pensou: por que alguém hoje está me pedindo algo, sendo que ninguém fala comigo? Mas a doce e inconfundível voz de Jesus não deixaram dúvidas em seu coração. E ela logo começa a conversar com o Mestre. Ela estava tão acuada que a primeira coisa que Jesus diz é: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por quê?
Na verdade, é porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas é porque ela ainda não conhecia o dom de Deus e quem era que estava ali. Então, começa nesse momento um encontro que mudaria a história da vida dela. Então, o mestre começa a se revelar lá no versículo 10, dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te darás a água vida. E responde a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu o maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele do próprio poço, e seus filhos e seu gado? E sabiamente o mestre diz a ela, no versículo 15, que nos diz: Senhor, e no versículo 13, que nos diz: qualquer que beber desta água tornarás ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der nunca terá sede, pois a água que eu lhes der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A samaritana replica, no versículo 15, Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Até esse momento, a mulher não tinha entendido o que era o prometido e anunciado de Jesus que estava com ela, mas isso estava prestes a mudar. Então começa um diálogo entre Jesus e a mulher, como veremos. Lá em João, no versículo 16 ao 20, que nos fala: vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Irmãos, nessa conversa que agora ela começou a falar algumas coisas espirituais, pois conhecia da palavra. Após Jesus ter revelado a vida daquela mulher, ela compreende que aquele homem ali era um profeta e não era simplesmente um homem que ela já tinha conhecido em sua vida. O mais lindo é ver que Jesus sempre é um alvo, é propósito. Ele não foi até aquele lugar para julgá-la, mas sim para mostrar o caminho da salvação. O nosso Mestre Jesus, depois de tudo isso, responde de uma maneira sábia e direta. Lá no versículo 21 até o 24, disse-lhe Jesus: mulher, crer-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adoreis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nos adoramos e o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, porque a hora vem e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Para concluirmos, vamos ler o versículo 25 e 26. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. Queridos, depois desse encontro maravilhoso com Jesus, essa mulher, além de conhecer que Jesus era o Cristo, saiu a anunciar a todos que ele era aquele o qual, muito tempo antes, foi profetizado. Através de seu testemunho, muitos foram ter com seu mestre. Vejam a grande transformação na vida dela, de uma mulher frustrada e com espírito de inferioridade, após encontrar o Cristo e passar a ser missionária e anunciadora do reino de Deus. Isto não é maravilhoso? No versículo 28 nos diz: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Eu não sei o que você está entendendo dessa mensagem. Não sei o que te aflige agora ou tem passado, mas uma coisa vos digo. Jesus te trouxe até essa página para te dizer: sabia que eu tenho um plano na sua vida? E você crê que eu posso transformá-la? Não importa o que passou. Se deres ouvido à voz de Deus, tudo será mudado para melhor. Não tente fugir das pessoas e nem do seu chamado, pois o Senhor Jesus, hoje mesmo, quer ter encontro contigo. Deus abençoe.